Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma conferência online, uma atividade da Apex que acontece todos os sábados, agora das 15h30 até as 17 horas. Primeira pergunta que eu faço aqui é se estão todos me ouvindo bem, se precisamos fazer algum ajuste de som. Ricardo aqui, que é o nosso amparador intrafísico, está aqui no apoio, se precisar de algo a gente já ajusta. A Sol, uma Rita, deram uma contribuição ali. Rita Sol de Uberaba, tem a Sol ali, é da Argentina, Sol, pelo visto, está na Argentina. O Alberto também está adequado o som. Bom, então qualquer necessidade, por favor, informem aí pra gente. Uruguai, muito bem. Bom, hoje vamos debater o tema simetria proexológica, um tema que eu estou pesquisando aí ao longo dos últimos 6 meses. Ele é correlato a outros temas que eu já pesquiso há mais tempo, mas é o tema que eu estou finalizando aí o meu verbete nessa temática de simetria proexológica. Passei o ano passado refletindo sobre vários temas correlatos a isso, mas estou nesse momento aí na fase final, nas revisões para a defesa do verbete. Então, aproveito para submeter esse tema à discussão de quem participar. Fiquem bem à vontade, como eu disse, estou construindo essa temática, então a ideia é que vocês reflitam, vejam se faz sentido, coloquem as considerações, porque somente enriquecerá essa discussão. Nós temos aqui essa atividade da Apex, que ela visa contribuir com a discussão da proexologia, essa ciência que estuda a programação existencial. Não sei se vocês aqui já estão frequentando o curso há muito tempo, as conferências, na verdade, há muito tempo, mas a ideia é que todos nós tenhamos uma amplitude maior de reflexão sobre programação existencial, sobre projeto de vida, sobre, inclusive, o protagonismo proexológico. Estou aqui com a camiseta do balanço existencial desse ano, que é sobre o tema básico, é o protagonismo proexológico, e aí vem a pergunta se vocês já assumiram o seu protagonismo proexológico. A ideia é que até o final da nossa discussão aqui, cada um reflita profundamente se está assumindo ou não o seu protagonismo, assumindo realmente o seu posicionamento, aquilo que só você veio fazer aqui nessa vida intrafísica e que pode contribuir bastante com um conjunto de pessoas, com assistência, não só com a sua programação existencial e o seu completismo existencial, mas sim também com a Maxi Proexis, essa programação existencial de um grupo maior. Fiquem bem à vontade, vou tentar fazer uma tradução de todas as temáticas que tiverem uma linguagem muito diferenciada, mas vou alinhar aqui como se vocês já tivessem vivenciado um pouco de conscienciologia. Se ficar muito distante do entendimento, por favor, fiquem bem à vontade para comentar, para perguntar. A ideia é que a gente tenha uma boa reflexão aí no dia de hoje sobre as diversas discussões. Deixa eu ver se estamos normais aqui, com volta à normalidade. Os slides, o segundo slide deu alguma dificuldade aqui específica, mas o terceiro slide já volta, que o segundo slide é o princípio da descrença. Aquele princípio que nós utilizamos em todas as conferências nossas aqui, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa conferência, tem as suas próprias experiências. Então eu vou trazer um tema a ser discutido, que é a simetria proexológica. Façam reflexões, refutem, discutam, mas não optem simplesmente por acreditar, por ter uma crença sobre essa temática, porque até aí é o meu conteúdo, é a minha prática, mas é teórico para vocês. Questionem, vejam se isso faz sentido e vamos refutando. Me mandem e-mail, eu deixo ao final da palestra o meu e-mail para a gente ampliar qualquer discussão, qualquer enriquecimento que vocês possam contribuir, são muito bem-vindos. Tudo bem? Bom, o objetivo aqui da nossa discussão, dessa nossa palestra, o objetivo geral é auxiliar as consciências intrafísicas, as pessoas, homens ou mulheres, a ampliar a simetria entre os conteúdos propostos no curso intermissivo
próximo, no último curso intermissivo, e a sua aplicabilidade no intrafísico, na realidade física, visando o completismo existencial. Então, em essência, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas rememorem, aumentem a sua simetria, a sua lembrança, a sua rememoração daquilo que foi planejado no curso intermissivo, e aí já eu trago a definição bem aprofundada de simetria, que relembrem a temática que foi discutida lá no curso intermissivo, seus planejamentos para cumprir aqui no intrafísico. E, obviamente, quanto mais cumprir aquilo que foi planejado, maior o alcance, maior a proximidade do completismo existencial. E, como objetivo específico, discutir questões relativas às técnicas e mecanismos que facilitem a consciência a resgatar as suas cláusulas pétreas. Ou seja, nós vamos falar um pouco de programação existencial, e eu defino a programação existencial. Vamos falar de cláusulas pétreas, o que são essas cláusulas pétreas no âmbito da Proexis, porque muitas vezes a pessoa já entende o que é uma cláusula pétrea, mas sabe o que é no âmbito jurídico, no âmbito não de programação existencial, mas o que é especificamente, quais são as cláusulas, existem cláusulas primárias, cláusulas secundárias, como é que funciona esse contexto dentro da programação existencial. Então é este tema que vamos discutir ao longo da nossa discussão de hoje. Nós temos aqui, portanto, alguns tópicos principais, que são os tópicos que vamos discutir, são todos tópicos que já estavam ali na discussão, na apresentação da nossa palestra, que é a conformidade da assistência realizada com a planejada, ou seja, se fizer uma inversão nessa fala, estou alinhado com aquilo que eu planejei e com aquilo que eu estou realizando neste momento. Quanto maior este alinhamento, maior é a simetria, que é essa palavra que estou trazendo aí como uma palavra manel verbum, a simetria proexológica. É novo esse conteúdo dentro da conscienciologia, da proexologia. É um tema que vem fazer com que cada um reflita sobre tópicos como esses aí, as rememorações preciosas do curso intermissivo, como é que eu estou rememorando. São informações preciosas que muitas vezes nós planejamos lá no curso intermissivo, e nesse momento nós podemos aplicar da melhor maneira, colocá-las em prática e alcançar o nosso completismo. Então, faz tudo sentido, faz dentro desse contexto da programação existencial, como é que eu posso aproximar aquilo que eu planejei da minha realização nesse momento. Esse conteúdo, antes de entrar aí mais a fundo nos tópicos e no próprio tema, quando eu estava convencionalmente atuando na administração, eu tomei contato com um tema que chamava assimetria informativa, que é um nível de distanciamento entre as informações, ou seja, não tem simetria, não tem alinhamento com essa realidade, não tem conformidade, e me chamou a atenção esse nível, e eu comecei a refletir, poxa, muitas pessoas não cumprem a programação existencial porque estão com um distanciamento entre os conteúdos, entre aquilo que planejaram e o que estão cumprindo nessa vida. Que tal criar, refletir, pensar mais a fundo sobre quais seriam as estratégias para aumentar a simetria entre aquilo que eu planejei e aquilo que eu venho com a intenção de cumprir. Então essa é a temática. Só fazendo ainda as considerações aqui de início, estou atuando, sou voluntário da Apex há 5 anos, já atuo na Conscienciologia desde o ano de 2000, já voluntariei na Aracê, que fica no Espírito Santo, atualmente o campus da Aracê, já atuei no IPC, e estou aqui na Apex, desenvolvendo toda a temática de proexologia com a especialidade na gestão pessoal, na autogestão existencial, que é um tema de especialidade que eu mais aprofundo. É a temática que profissionalmente, no âmbito do planejamento, e aí quando nós falamos no voluntariado, na atividade da Apex, é onde eu mais procuro me especializar. Então, nos últimos 2 tópicos que já estavam aí disponíveis para leitura, são os componentes facilitadores ao resgate das cláusulas pétreas, ou seja, quando eu amplio a simetria
entre os componentes daquilo que eu me planejei, da minha cláusula pétrea e aquilo que eu venho fazer, eu aumento a simetria e o alcance do meu completismo, ele é muito mais provável do que quando eu nem penso nessa simetria, nem penso sobre quais cláusulas eu planejei, nem penso sobre o que eu tenho, o que eu vim fazer nessa realidade intrafísica. E, obviamente, quando nós falamos de simetria, nós estamos buscando pistas sobre a nossa identidade interassistencial, sobre a realidade que nós planejamos no extrafísico e como que reflete no meu momento, na minha realidade interassistencial. A Rita de Uberaba falou que se tornou voluntária da Apex hoje. Rita, seja bem-vinda. Eu sei que a Sandra e a Sabrina estavam fazendo entrevista aqui na sala da Apex. Provavelmente foi feita uma entrevista aí contigo, seja bem-vinda. A Apex visa o cumprimento, um dos objetivos da Apex é que todos cumpram com a melhor forma e a melhor agilidade possível o seu planejamento existencial, seu propósito de vida, sua proexis. Então, seja bem-vinda, no que eu puder auxiliar, fique bem à vontade. Bom, além desses tópicos principais, e aí já adentrando a temática especificamente da simetria proexológica, eu trago para a reflexão de vocês todos que estão aí a definição da simetria proexológica, que é a harmonia, a conformidade ou a coerência entre os conteúdos definidos no curso intermissivo e a aplicabilidade no intrafísico, objetivando o quê? Cumprir as cláusulas pétreas da programação existencial. E, obviamente, quando a gente cumpre as cláusulas pétreas, quando nós relembramos e identificamos aquilo que foi planejado, eu estou buscando o alcance do completismo existencial, ou na contração, como é chamado, o complexis. Então, esse é o tema principal dessa nossa discussão e que está aí na fase final de verbete, para a gente fazer a defesa desse verbete, que é como é que eu faço para isso acontecer. É muito legal trazer simplesmente a definição. Tá bom, como que eu faço para aumentar a simetria, a harmonia, a conformidade ou a coerência entre aquilo que eu planejei lá no curso intermissivo e o cumprimento aqui no intrafísico, relembrar as cláusulas pétreas, mas o que são exatamente essas cláusulas pétreas, atingir o completismo existencial, quais as consciências estão envolvidas nessa minha realidade para que eu atinja o completismo existencial. Isso tudo são temas correlatos à simetria. E eu trago aí, como fatologia, a coerência das ações proexológicas. Então, ter ações na vivência do dia a dia, ações alinhadas com o seu projeto de vida, com o seu planejamento existencial, coerentes. Obviamente, eu não posso ter ações que estão desalinhadas com aquele meu plano, com algo que eu tenho como objetivo. O segundo fato aqui, a segunda fatologia, já falamos um pouco dessa conformidade daquilo que eu planejei e com o que estou realizando. Então, vale cada um de vocês fazer uma reflexão. Peraí, se eu tivesse que dar um nível, me dar uma nota de 0 a 10 entre qual é o nível de simetria que eu estou entre aquilo que eu planejei e aquilo que eu estou cumprindo, qual é o nível de coerência, de conformidade, será que eu me daria que nota? Como que estaria esse meu nível evolutivo, o meu nível sobre a simetria, a rememoração, essa harmonia entre aquilo que planejou e que está executando? No primeiro momento pode ser uma reflexão mais ampla. Puxa, eu não tenho certeza se estou ou não cumprindo, eu não tenho certeza nem intrafísica e nem extrafísica, mas a ideia é que a gente discuta até o fim dessa conversa pontos, ideias, técnicas, itens que possam facilitar essa rememoração. E por fim, uma última fatologia é a rememoração profunda da arquivologia pessoal. Muito se aprofunda, quando nós falamos aí de simetria, as rememorações, a pensar no contexto das múltiplas existências, aquilo, não,
obviamente, existe um foco muito mais aprofundado da simetria naquele planejamento do curso intermissivo, mas um curso intermissivo ele vem e sofre influência de todos os contextos existenciais anteriores. Então, obviamente, quando nós pensamos em nível de simetria, em conformidade, nessa coerência, estamos falando sim de tudo aquilo que fomos no passado, da nosso ciclo existencial, ciclo multiexistencial, e aquilo meu objetivo aqui hoje no intrafísico, na nossa vida atual. Então, pensar sobre isso, refletir sobre isso é importante quando eu estou pensando em estou caminhando dentro do processo evolutivo alinhado com aquilo que eu planejei ou estou distante daquilo que eu planejei. Nós vamos falar de desvios. Será que eu estou muito desviado? Será que eu estou mais próximo dos meus objetivos? Será que essa programação existencial é algo que foi delineado e pronto, se eu não alcançar, não tem solução? Ou eu posso fazer ajustes na minha vida e as escolhas do dia a dia direcionam para aquele macro objetivo que eu tinha no começo do meu projeto de vida? Então isso tudo faz parte da discussão sobre simetria. Quando nós falamos então de simetria, e vocês perceberam que eu trago bastante a questão das cláusulas pétreas. Fazendo um parênteses aqui, eu gostaria de deixar para vocês um espaço aqui, o espaço de digitação, para que cada um de vocês questione, perguntem sobre quais as dúvidas que surgirem ao longo dessa conversa, ou se caso queiram aprofundar algum item, por favor, façam um questionamento, porque aí a gente consegue enriquecer cada vez mais a nossa conversa aqui. Senão fica apenas um monólogo, somente discorrendo sobre um tema, e aí não tem contribuições e não tem uma amplitude maior que pode alcançar com as dúvidas de quem está aí participando. Bom, definição com a cláusula pétrea no universo da proexologia. Então, como eu disse, cláusula pétrea não é um termo somente aqui da conscienciologia. Quem já estudou direito, quem já aprofundou em contextos do passado, já deve ter se deparado com esse termo, cláusula pétrea, mas no universo da proexologia é o cumprimento de determinado ato ou incumbência. Então, eu tenho uma atividade, uma incumbência, um ato específico e indispensável na vida intrafísica, exigida ao proexista, então aquela pessoa que veio para cumprir uma programação existencial, escolhida por si própria no período intermissivo. Então, não tem como a gente falar, puxa, mas isso é muita coisa, essa cláusula pétrea aqui está muito difícil de cumprir, alguém planejou algo muito maior do que eu posso cumprir. Não adianta a gente tentar se esquivar dessa forma, porque a cláusula pétrea é algo que nós escolhemos. Nós é que planejamos ter A, B ou C como cláusula pétrea. Nós é que refletimos sobre os conteúdos, sobre toda a temática da nossa programação existencial e, obviamente, fizemos a escolha de família, fizemos a escolha de contexto e de cidade a ressomar, em todo o contexto que envolvia, facilitando que a gente cumpra essa cláusula pétrea, a primária, a secundária, que vocês já vão entender como é que divide cada um desses itens. Então, não adianta reclamar, não adianta tentar tirar o corpo fora, como diz o professor Valdo, tentar fazer um negocinho, porque foi algo planejado por cada um de nós e que nós temos sim potencial de atingir. Existe inclusive, eu já vou responder a consideração ali da Rita, existe inclusive as leis racionais da Proexis. Eu não sei quem de vocês já fez o curso Introdução à Programação Existencial, ou mesmo leu o verbete ou o conteúdo que está no manual da Programação Existencial. Existem as leis racionais da Proexis. E dentre as leis, existe uma das leis que é a da execuibilidade. E quando eu me deparei com essa lei da execuibilidade, me impactou muito, porque existe lá descrito que a programação existencial é plausível de ser atingida com razoável folga. Então, é muito possível de que a gente cumpra a programação existencial nossa, nessa vida intrafísica, daquilo que nós planejamos. Só que eu tenho que sair do muro, sair da condição de paradeiro, de estagnação,
de morosidade para partir para a ação e caminhar dentro desse processo de cumprimento de programação existencial. Então, é plausível de se cumprir e ainda descrito lá com razoável folga. Então, não tem como ficar se esquivando desse contexto, a gente tem sim que caminhar dentro do processo de aprendizagem, de entendimento mais amplo da nossa programação existencial. A Rita colocou lá que a cláusula pétrea pode ser algo simples para realizar ou alguma coisa mais complexa. Rita, normalmente a cláusula pétrea ela é algo um pouco mais complexo. É algo que nós viemos fazer e que de repente foi feito todo um plano lá no curso intermissivo, todo um planejamento, condição de cidade a ressomar, condição de família a interagir, quais seriam os nossos pais, mãe, irmãos, todo o contexto em que estaríamos inseridos para fazer alguma atividade específica. Eu hoje não consigo mapear 100% qual é a minha cláusula pétrea primária ou quais as minhas cláusulas pétreas primárias, mas o que eu fiz, e aí eu falo ao longo aqui da nossa conversa, foi perceber por onde estava caminhando, e aí tem vários recursos que a gente vai falar, e se aquilo estava alinhado com algo que eu tenho certeza que eu preciso fazer. Eu tenho certo que dentro da minha programação existencial está o contexto de planejamento de vida, planejamento existencial, discutir as áreas da vida e como eu otimizo melhor as áreas da vida para atingir os resultados existenciais. Então, isso tem a ver com as cláusulas da minha programação existencial. Se essa é a principal, se essa é uma das cláusulas principais, eu ainda não posso afirmar de maneira peremptória. Eu não posso falar aqui que com certeza essa é a minha cláusula pétrea, mas eu já sei o que faz parte dessa realidade e estou investindo cada vez mais nesse contexto. Mas vai facilitar, Rita, eu vou entrar logo na sequência nas cláusulas pétreas secundárias e vai ficar um pouco mais claro o que faz parte desse contexto de vida nosso, nesse nosso contexto existencial e de cláusulas pétreas, ok? Peço para você segurar um pouquinho. O Marcos falou, como posso acessar as cláusulas pétreas da minha Proexis? Segura um pouco, Marcos, eu já vou falar sobre isso, está na continuidade aqui da nossa conversa. Se por um acaso eu não responder até mais avançado o nosso horário, por favor, me questione novamente, ok? Bom, finalizando esse slide, a cláusula pétrea é escolhida por si própria no período intermissivo, sem deixar qualquer margem a dúvidas quanto à execução integral, satisfatória de todos os itens da programação existencial, a fim de alcançar o completismo. Então, vejam, eu não consigo falar em simetria proexológica sem falar em cláusulas pétreas. Existem algumas cláusulas que eu coloquei como fundamentais a serem atendidas, sem as quais eu não serei completista. Então, são itens que eu preciso parar para pensar se, dentro do meu contexto, aquilo for uma cláusula pétrea, se eu não fizer aquilo, e são papéis fundamentais nossos, eu não cumprirei aquilo, não serei completista, não atingirei o complexis. Então, vale refletir sobre isso, e aí eu chamo a atenção aí da Rita e do Marcos para cada vez mais colocar uma pulga atrás da orelha de como é que eu posso identificar essa cláusula pétrea. Tudo bem? Vou passando aqui e nós ainda vamos responder essas questões ao longo da nossa conversa. Bom, quando nós falamos de cláusula pétrea, quando nós falamos da realidade de Proexis, eu até coloquei aqui duas considerações, um objetivo e uma definição, para quem ainda não se afinizou muito com a definição de Proexis, só para a gente alinhar. Vou começar de baixo para cima. Proexis é a programação existencial específica de cada pessoa em sua vida, nova vida nesta dimensão humana, planejada antes de renascer, ainda na condição de consciência. Então estava lá no meu curso intermissivo, antes desta vida intrafísica, antes de readquirir um soma, um veículo físico, e planejei, fiz um plano todo. Dentro deste plano, eu coloquei algumas cláusulas para que eu evitasse sair e não atingir aquilo que eu planejei. E aí tem a ver com o primeiro item que eu coloquei nesse slide, que é o objetivo. Do ponto de vista da desviologia, a cláusula pétrea essencial na Proexis intrafísica tem como principal objetivo evitar o desviacionismo
e assegurar a consciência intrafísica, a pessoa, o cumprimento razoável da sua proexis. Então vejam, nós colocamos de uma maneira muito estratégica alguns itens essenciais dentro do nosso plano existencial, da nossa programação existencial. Estes itens, eles são principalmente para que a gente evitasse qualquer desvio maior. E é disso que a gente precisa aprofundar. Espera aí, colocando mais pulga atrás da orelha de vocês todos que estão aí, o Alberto, Kepa, Luiz Silveira, Márcia, todos que estão aqui. Pensem profundamente quais serão, ou quais foram, melhor dizendo, os itens essenciais que vocês colocaram dentro do seu planejamento de vida para que vocês evitassem o desvio. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa aprofundar. Sem aprofundar nesses pontos, vai ficar difícil para ter um maior entendimento. Mas, na minha sequência de colocar mais reflexão antes de discutir mais a fundo essas cláusulas essenciais, eu trago aqui para apimentar a nossa conversa o verbete cláusula pétrea, e aí já começo a trazer mais algumas informações. Puxa, como é que eu sei um pouco mais sobre essa tal de cláusula pétrea? Foi escrito um verbete pelo professor Valdo, intitulado Cláusula Pétrea, que nós podemos ampliar aí a reflexão sobre o que é a tal da cláusula pétrea. A Rita falou se eu posso repetir a pergunta. A pergunta, Rita, ela vai aqui para que cada um reflita sobre quais itens colocaram dentro do seu lá no curso intermissivo, colocou dentro do seu planejamento existencial, da sua proex, do seu planejamento de vida, quais itens colocou como cláusula pétrea essencial da programação existencial para que evite qualquer tipo de desvio. Então essa é a questão que eu faço para vocês começarem a refletir. E aí, como eu disse, apimentando aqui, eu trago uma reflexão que está lá no verbete cláusula pétrea, que são as cláusulas pétreas secundárias. Vejam, não estamos falando da essencial, da primária, estamos falando da cláusula pétrea secundária. No universo da holocarmologia, do holokarma, todos no efeito, quando nós pensamos em karma, estamos falando nos impactos daquilo que nós fizemos e que recebemos. Então estamos falando num conjunto maior de análise desse efeito de ato e o reflexo disso. Cada consciência intrafísica, a rigor, possui a cláusula essencial, que nós já começamos a discutir, e também cláusulas pétreas secundárias, embutidas no Estatuto da Proexis. E essas cláusulas secundárias, elas atuam em três grandes frentes, três grandes áreas, que são elas: as cláusulas pétreas secundárias egocármicas, grupocármicas e policármicas. Então vamos lá. Na egocármica, o que eu pus, que eu provavelmente coloquei como cláusula pétrea secundária dentro do estatuto da minha programação existencial, daquele planejamento? Desenvolver os trafores que eu tenho. Então eu tenho traços, força, potencialidades, que eu não posso simplesmente deixá-los ao léu e não desenvolvê-lo cada vez mais. Se eu tenho uma potencialidade, que tal eu fazer uso na melhor maneira dessa potencialidade e desenvolvê-la cada vez mais? Segundo ponto, preenchimento de lacunas intraconscienciais, os trafais, os traços faltantes. Aquilo é lacuna, aquilo é espaço a ser desenvolvido. Que tal eu ampliar esses trafais, aquilo que me falta? Então, eu tenho potencialidades, eu desenvolvo. Só que eu identifico, está dentro aí do meu contexto proexológico, das minhas cláusulas pétreas, trabalhar em cima daquilo que eu não tenho, daquilo que eu preciso para que eu melhore o meu desempenho proexológico. E como terceiro item, provavelmente nós colocamos ali, dentre as cláusulas, a superação do megatrafar, que são os traços fardos, são as dificuldades maiores que nós temos hoje, aquilo que é mais difícil de levar. Com certeza eu peguei uma dessas dificuldades, que é a mais potencializada, que é o meu megatrafar, e coloquei ali como: este item eu preciso trabalhar na minha vida intrafísica próxima. É algo que me travou muitas vezes e que, por objetivo, eu preciso desenvolvê-lo.
para que eu dê novos passos no processo evolutivo, esse mega trafar eu preciso desenvolver. E alguém pode estar se perguntando, mas como que eu identifico esse meu mega trafar? Existe o livro Conscienciograma, que existe até para quem não conhece, nós temos uma instituição conscienciocêntrica, uma outra instituição que atua na conscienciologia, que é a Conscius, que estuda especificamente esse livro do Conscienciograma, que existem várias questões lá dentro a serem respondidas pela pessoa. Inúmeras questões em várias frentes de profundidade. E quando você responde aquele livro, todas as questões que estão ali, como você vai dando nota para cada um daqueles itens, você consegue identificar quais são os traços melhor desenvolvidos, os seus trafores, para que você desenvolva, e quais são os traços com maior dificuldade, que melhor precisam de desenvolvimento, que são os seus trafares. Então é muito fácil de identificar lá qual é o meu mega trafar. Pronto, está aqui. Esse é o mega trafar, é um ponto que eu preciso desenvolver, é uma área que eu tenho a desenvolver dentro da minha realidade intrafísica. Então, nas atividades aí, nos itens egokármicos, eu tenho algumas estratégias. Faça uma lista de trafores, trafares e trafais, aquilo que eu sei que são meus pontos positivos, eu sei que são as minhas dificuldades e eu sei que é aquilo que eu preciso desenvolver porque eu não tenho. Não confundam trafar, que é o fardo, é pesado, não dá mais para mantê-lo, com o trafal, que é faltante, eu ainda não tenho aquele traço desenvolvido. Eu preciso de investimento para desenvolver. Vamos lá. Kepa fez a pergunta. Há instruções para usar o Conscienciograma? É um livro difícil para entender o seu uso. É sim. Não é um livro fácil, Kepa, você está certo. No entanto, existe até um curso lá na Conscius, que ele tem até um nome peculiar, que é chamado Conscienciograma Sem Drama. É um curso que aprofunda nessa temática. Além desse Conscienciograma Sem Drama, eles possuem lá 2 outros cursos que têm um nível de aprofundamento no contexto da consciencialidade. Então tem um curso introdutório e um aprofundamento desse curso, tem o Recim 1, ele vai tratar e ajudar a pessoa a responder o Conscienciograma para que ela aprofunde cada uma daquelas perguntas. Então eu posso ter um nível de profundidade maior estudando 6 meses com esse curso, ou eu posso aprofundar nesse outro curso que é o Conscienciograma Sem Drama, para entender como que responde esse livro. De qualquer maneira, por mais que não posso investir nesse curso agora, existem várias pessoas que já preencheram várias vezes esse livro e podem te dar um nível de esclarecimento. Eu já respondi uma vez ele completo, já consegui fazer esse mapeamento de mega trafor e mega trafar, mas não posso me predispor a falar que sou uma pessoa bem especialista nisso. Provavelmente, até dentro das palestras da Apex, das conferências online, deve ter alguém que já falou sobre o Conscienciograma e tem dicas de como pode responder da melhor maneira. Mas eu não sei se você hoje, atualmente está na Espanha, eu tenho dúvida se você reside hoje na Espanha, mas quando vira a Foz do Iguaçu, tem uma oportunidade ímpar de conversar com inúmeras pessoas que já responderam. Ou mesmo aí na Europa, se você estiver, tem pessoas que estão por aí e provavelmente já tiveram uma experiência maior com esse livro. É algo bem legal. No site a Rita está fazendo o curso pela 2ª vez, é muito bom. Eu já fiz esse curso, não fiz o Conscienciograma Sem Drama, eu fiz um introdutório da Conscius sobre a temática do Conscienciograma, então eu não posso te falar qual é o nível de profundidade do curso. Dizem, com quem eu já falei, que é muito bom e dá uma visão bem aprofundada sobre o tema. De qualquer maneira, no próprio site da Conscius, eles possuem alguns conteúdos que esclarecem, facilitam o entendimento do Conscienciograma, ok? Bom, pensando no egokármica, estamos falando de uma realidade ali que é um mapeamento. Eu posso fazer tanto simplesmente uma lista trafores, trafares e trafais, ou eu posso fazer um curso e aprofundar no Conscienciograma para trabalhar essas questões que são cláusulas pétreas secundárias da minha proexis. Quando nós entramos no contexto grupo kármica,
A Rita falou aí que desdramatiza muito o conscienciograma. Realmente, a ideia do conscienciograma sem drama é para isso mesmo, para desdramatizar, porque no primeiro momento, quando você pega aquele livro, você quer sair correndo dele, porque são perguntas e muitas vezes que você precisa ter um dicionário do lado para tentar entender do que se trata. Hoje em dia está até mais facilitado, porque nós temos aí o dicionário da Conscienciologia com vários conteúdos esclarecidos, mas no passado não era fácil o entendimento. Hoje tem muito mais facilidade para a gente conseguir compreender e responder o livro. Então, no âmbito grupo-kármico, a GESCOM, a gestação consciencial direcionada a determinado grupo de comprimento. Vejam, normalmente, uma gestação consciencial, uma publicação de um livro, um projeto bem feito, a construção de um campus, isso não é a cláusula pétrea primária. Ela faz parte de uma cláusula pétrea que é secundária. Você vem para fazer, é importantíssimo que eu cumpra isso, só que, por mais que eu tenha que fazer isso, ele não vai ter um impacto tão grande do que se eu não cumprir a minha cláusula primária, que é a mais difícil de identificar. Mas eu sei que estes itens todos aqui, dentro de uma pessoa que é intermissivista, que tem uma programação existencial, ela tem que cumprir esses itens aqui de maneira secundária, mas é fundamental dentro da programação existencial dela. Liderança, por exemplo, em determinado IC, assumir uma liderança cosmoética, o professor Valdo tem falado cada vez mais, a gente tem discutido muito isso nas tertúlias, nas mini tertúlias, o nosso papel de líder interassistencial, que cada vez mais nós precisamos assumir já nesta vida, e aí o epicentrismo é fundamental, as funções de liderança é bem interessante para a gente desenvolver esse traço, porque provavelmente todos nós teremos logo na sequência uma oportunidade de atuar como líder interassistencial, fazendo resgate, ele fala muitas vezes, fazendo resgate na baratrosfera, resgatando aquelas consciências que nós temos um vínculo a vidas, para que a gente dê os próximos passos dentro do processo evolutivo. Acho que ninguém aqui está iludido que toda essa oportunidade que temos atualmente, o acesso a tanta informação, é simplesmente para a gente ficar de folga acessando esses dados, nos capacitando, ampliando a nossa competência assistencial para ficar sem fazer uma assistência de um maior nível. Lendo engano, a gente vai ter muito mais assistência pesada para fazer, para resgates, para tudo aquilo que nós desenvolvemos ao longo das nossas vidas e que a gente tem muito a resgatar. A Sol fala, você pode dar um exemplo de cláusula pétrea primária? Calma lá, Sol, já vou chegar lá. Criando expectativa para que cada um pense e comece a refletir, ter essas questões mesmo dentro da vida de cada um. A maternidade, às vezes, é uma cláusula pétrea secundária de uma pessoa. Pode ser que alguém tenha que ser mãe ou pai, está aí maternidade, paternidade, faz parte da existência dela, ela precisa limpar o rastro com uma pessoa, então ela tem que vivenciar a maternidade ou a paternidade. Óbvio, é diferente do contexto de um inversor existencial que está priorizando o contexto, não está investindo na questão da maternidade. Por outro lado, tem outras pessoas que têm clareza, eu preciso vivenciar a maternidade, eu tenho um resgate a fazer com uma consciência e tudo certo, está dentro de uma cláusula pétrea. Vamos lá. E a reconciliação com o grupo karma, o que é muito sério isso. Veja, nós escolhemos um contexto para renascer, um contexto para readquirir um sogro, uma cidade, o pai, a mãe, os irmãos que teríamos, a realidade em que estaríamos inseridos. Teve gente que escolheu nascer num contexto de classe social mais simples, teve gente que escolheu nascer num contexto de classe social melhor elaborado. Qual é a realidade que nós estamos? Independente dela, nós viemos para reconciliar com as consciências que fomos inseridos. Pensem, um grupo nuclear, pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe, filho vai ser sempre filho. Os irmãos que estão ali também têm uma realidade que nunca vão deixar de ser irmão.
quais são as reconciliações que temos a fazer? Como é que eu posso aumentar a simetria, a lembrança, esse contexto de coerência entre aquilo tudo que nós planejamos com essas pessoas para que eu seja mais assertivo? Não adianta fugir desse contexto. Eu tenho reconciliação grupocármica, isso provavelmente é uma cláusula secundária. E aí, como é que eu faço para melhorar essa realidade? E aí, quando a gente já dá um salto, veja, estamos falando de ego, do nosso umbigo, estamos falando de grupo, aquele contexto onde estamos inseridos, e aí não só, eu enfatizei um pouco mais o contexto familiar, mas o grupo evolutivo, o grupo profissional, o grupo da comunidade onde estou inserido, isso tudo tem reconciliação, isso tudo tem liderança, isso tudo tem a ver com a questão de gestações conscienciais, isso tudo no âmbito do contexto grupocármico. E a policármica, quando a gente já dá mais um passo nesse processo evolutivo, a nossa potencialidade interassistencial, a implantação da OFIEX, a Oficina Extrafísica, depois que nós já implementamos aí 10, 20 anos de TENEPS, a montagem aí da nossa OFIEX, um ambiente super otimizado para que sejam trazidas as consciências a serem assistidas, e eu já tenho um aparato tecnológico ali montado, extrafísico, obviamente, montado para atender o maior grupo de consciências, e aí tem a ver com o primeiro item, a interassistencialidade é algo que eu preciso desenvolver. A expansão da conscienciologia, provavelmente todos nós intermissivistas temos nas nossas cláusulas pétreas secundárias que ajudar na expansão da conscienciologia. Não acessamos isso tudo aqui de graça, não estamos em um contexto ampliando a nossa reflexão, o nosso conhecimento, sem ter um comprometimento com essa proexis maior, com a maxi proexis. E por fim, a Mega GESCOM, uma obra-prima essencial. E aí eu começo a refletir sobre a cláusula pétrea primária. Tem pessoas que está dentro da sua cláusula pétrea primária uma Mega GESCOM. Aquela pessoa que veio, ela está aqui no intrafísico, ela veio para fazer inúmeras gestações conscienciais, mas existe uma gestação consciencial que é a Mega GESCOM, que é aquela obra-prima da pessoa e que é a cláusula pétrea dele, a primária. E tem outros que é uma cláusula pétrea que é secundária. Então, começo a apimentar cada vez mais que não necessariamente pensar em Mega GESCOM já é a cláusula pétrea primária. É algo um pouco mais aprofundado, é algo muito mais alinhado com aquilo que só eu posso fazer. Aquilo que eu tenho um nível de profundidade, um nível de competência intra e extrafísico, um patrimônio de conhecimentos e de vivências interassistencial que já vem lá de vidas anteriores e que eu posso cada vez mais colocar em prática para identificar o que é o meu papel fundamental. Mas ainda assim, eu quero avançar mais um pouco dentro desse contexto para mostrar para vocês que muitas vezes a gente começa a pensar sobre a cláusula pétrea, primária ou secundária, e a gente já começa a pensar, então tá bom, às vezes uma das cláusulas pétreas minha não foi falado lá como secundária, mas é fazer TENEPS. Ou, melhor, que está muito em moda a discussão, é atingir a desperticidade. Pode ser que seja uma cláusula pétrea primária. De novo, lê do engano. Está aqui, e dentro do verbete da cláusula pétrea, ele enaltece essa questão e esclarece que, segundo a teaticologia, pensando na questão de teoria e prática, são meios e não objetivos ou cláusulas pétreas da proexis essas 5 conquistas pessoais. Vejam, é como se isso fosse tópicos transversais. Ele perpassa a programação existencial de cada um de nós. Ele é um meio para que eu atinja aquilo que eu me planejei. Meio para que eu atinja as minhas cláusulas pétreas primárias ou secundárias. Utilizar a técnica da INVEX é um meio. Eu posso utilizar para acelerar o meu processo evolutivo, mas por si só não é uma cláusula pétrea. A RESEX, quando nós falamos da reciclagem existencial, quando nós aprofundamos no contexto da reciclagem profunda após quando eu já tenho um nível de comprometimento, seja porque eu já inviabilizei algum dos itens da INVEX, mas eu alcancei a conscienciologia acima dos 26 anos de idade, onde
estava ali a nossa maturidade física, eu acessei a Conscienciologia após essa data. Não adianta mais, provavelmente o nível de comprometimento que eu tenho, já não posso cumprir a programação existencial utilizando a técnica da Invex, mas eu posso utilizar a técnica da Resexis, que tem verbete, tem conteúdos escritos para quem gostaria de se aprofundar. Mas isso, por si só, não é cláusula pétrea, é meio. É uma técnica que eu vou utilizar para acelerar o processo e que eu alcance a minha programação existencial. Tarefa de esclarecimento, ampliar a TARES, sair da TACOM, de consolar, e ampliar a TARES, é meio. Investimento na TENEPS, profundo investimento, ampliar o nosso potencial assistencial, não só naquela 1 hora da TENEPS, mas depois que a gente começa a alcançar um nível profundo de TENEPS, o que alguns pesquisadores já falam bastante, da TENEPS 24 horas. Eu fico disponível para assistência 24 horas. É como se a minha TENEPS durasse as 24 horas do dia. Não vou ficar lá parado, doando energia 24 horas, mas no dia a dia eu percebo que eu estou em um processo assistencial constante, perene. E a desperticidade. Há 1 ano e pouco atrás, o professor Valdo fez a proposta para todos aqui, todos da Conscienciologia, já vem a questão aí do QEPA. O professor Valdo fez a consideração que em 3 anos nós poderíamos alcançar a desperticidade. Tem pessoas aqui que já investiram, já entenderam o que é dentro desse processo e que já estão sendo salientadas como uma pessoa que já alcançou a desperticidade. Inclusive, nós teremos no balanço existencial desse ano, agora na época do Carnaval, um talk show com uma dessas pessoas que já assumiu aí que alcançou a desperticidade. Então, pensem, isso tudo não é porque essa pessoa já está falando, afirmando ali que ela alcançou a desperticidade, que ela é completista. Não. Complexes, a desperticidade é um meio para que ela atinja a programação existencial, para que ela seja completista. É um facilitador. Eu posso elencar que estes 5 itens aqui listados, eles ajudam sobremaneira na simetria da pessoa, na simetria proexológica, ao resgate, a esse alinhamento, essa conformidade com aquilo que planejou. Então são aceleradores, potencializadores desse contexto. Então vamos às 2 perguntas ali. O QEPA falou o seguinte: então a Proexis não pode ser realizar a TARES, a TENEPS ou ser desperto. Não. Isso é meio, QEPA, como eu afirmei aqui para vocês. Isso é simplesmente a ferramenta que eu tenho para eu cumprir a minha programação existencial. E não cumprir isso, eu já sou completista. Era um engano que muitas pessoas têm. Está tudo lá descrito no verbete, cláusula pétrea, não vão no meu bico apenas, leiam lá o verbete, aprofundem nesse verbete, mas eu te afirmo que não é um meio, está lá, está descrito aí, inclusive eu trouxe uma cópia fiel do que está no verbete. E a Vera, ela fala, e ser mini peça dentro das reurbanizações? Isso é um papel fundamental nosso, Vera. Pense, fazer esclarecimento é atuar como mini peça. Fazer TENEPS é atuar como mini peça. Isso tudo é fundamental para cada um de nós fazer aquele pedacinho dentro de um maxi-mecanismo. Então, quando nós falamos de maxi-proexis, é um belo de um que eu posso usar aqui uma expressão, um quebra-cabeça, onde cada um de nós é uma pecinha para formar um potencial assistencial. Então, ser mini peça é fundamental para qualquer um de nós, mas de forma alguma é uma cláusula pétrea, é a peça fundamental dentro de uma programação existencial. Então fica aí a frase enfática do verbete, cláusula pétrea, né? Acabativa no cumprimento integral da exigência da cláusula pétrea nos dispositivos da programação existencial, em geral acontece na idade madura. Então, é na idade madura onde nós entendemos que está a acabativa de um cumprimento integral da cláusula pétrea. Obviamente, difícil uma pessoa cumprir a cláusula pétrea na fase
no planejamento, na fase de planejamento da existência dela, na primeira fase de vida. Nós falamos sempre na fase preparatória, na fase consecutiva ou executiva e na fase acabativa. Normalmente a gente vai cumprir a programação existencial, vai atender as cláusulas pétreas na terceira fase, que é a fase acabativa. Dificilmente, a não ser que a gente utilize muito a INVEX, acelere, e aí na fase executiva, na consecutiva, eu já estou cumprindo. Mais difícil ainda é alguém conseguir cumprir a programação existencial ainda na fase preparatória. Ok? O Kepa? Então há PROEXs que não fazem TARES. Como assim, Kepa? Não entendi. A TARES, ela é a essência. Eu não tenho como... como eu disse, é tópico transversal. Ele perpassa a programação existencial de todas as consciências. Para que eu atinja a programação existencial, um meio fundamental para isso é o esclarecimento. Espero que eu tenha aí feito esclarecimento. Se não, por favor, pergunte novamente. E aí vem a questionologia, só para a gente fechar aí o tema cláusula pétrea nesse sentido aqui. Você identificou e aceita pacificamente a cláusula pétrea da lista de compromissos da própria programação existencial? Já cumpriu o designado pela cláusula pétrea ou está em andamento? Então, já aceita pacificamente a cláusula pétrea? Pensou sobre isso? Já entendeu que existe um nível de compromisso, um nível de expectativa sua, ou melhor, autoexpectativa planejada lá no curso intermissivo que você criou, tem a ver com aquilo que você precisa cumprir, então aceita pacificamente isso? Aceito, ótimo. Segundo passo, já cumpriu aquilo que foi designado por você ou ainda está mapeando? Se está mapeando, está próximo, não está desviando, porque se você desvia, provavelmente você não vai alcançar aquilo que é o fundamental. A TARES é um meio pétreo, é praticamente isso, Kepa. É como se é meio para se atingir. Dificilmente alguém de nós vai passar pela realidade intrafísica sem fazer TARES. Dificilmente. Alguém de nós vai ser completista sem fazer TARES. É meio para a gente cumprir. É a estratégia facilitadora. Fazer esclarecimento, ter a oportunidade de conversar com as pessoas, elevar o nível de cognição delas, de reflexão, é fundamental para que a gente entenda os procedimentos e caminhe dentro das nossas cláusulas pétreas. Tudo bem? Estou caminhando aqui. Bom, então, tá bom. Falado tudo isso, como é que eu posso facilitar essa simetria, retomar, ampliar a harmonia, a conformidade, a coerência entre aquilo que eu planejei, que muitas vezes estamos falando da cláusula pétrea primária? Como é que eu faço para ajudar isso? Então, nós temos inclusive um curso na PEX que é chamado Identificação das Diretrizes, que a gente fala um pouco sobre esses conteúdos. É o curso que mais aprofunda nesses conteúdos e que eu quis aprofundar um pouco mais no verbete e simetria para facilitar essa lembrança daquilo que nós planejamos, daquilo que é a cláusula pétrea primária. Então, vejam, identificação dos traços pessoais, o levantamento dos trafores, trafares e trafais. Isso já começa a nos dar mais pistas. Apesar de estar elencado com um item que é uma cláusula pétrea secundária, fazer uma montagem de um quebra-cabeça com estes 8 itens me possibilita aumentar a simetria, aumentar o entendimento daquilo que eu não posso deixar de fazer. Porque vejam, se eu identificar esses traços de personalidade, se eu fizer um mapeamento dos meus talentos, então quais são, dentro dessas potencialidades, desses traços pessoais, pensando convencionalmente aquilo que eu tenho de talentos, o meu alto potencial integrado que objetiva melhorar o desempenho na consecução da autoprogramação existencial. Como é que eu faço? Vamos lá. Trafores, trafares e trafais. Dentro desse contexto dos trafores, quais são os meus trafores mais talentosos? As minhas potencialidades, aquele que é o meu alto potencial, que quando eu pego todos esses meus trafores agrupados, eu tenho um talento sobremaneira.
eu tenho um talento que é maior do que qualquer dificuldade. Ou seja, quando eu entendo o meu talento, quando eu entendo meu potencial macro, que é agrupando todos esses meus traços, força, eu entendo quão forte eu fico e quão inteligente evolutivamente eu fico. Então pensem, mapeei, identifiquei que esses traços força agrupados, esses talentos todos têm uma potencialidade, e aí eu começo a fazer um outro nível de mapeamento. Vamos colocando em caixinhas. O terceiro item é o aporte, levantamento dos recursos recebidos pela Consim, constituído por ferramentas úteis, aprendizados e condições favoráveis ao bom desempenho da AutoProExis. Então tá bom, eu tenho lá identificados os traços, identifico que juntando esses traços força, eu tenho um nível de talento, de potencialidade que é grande, e aí eu começo a fazer um mapeamento daquilo que eu recebi ao longo da vida. Então, eu recebi aportes ao longo da vida que me fizeram ampliar o nível de entendimento, que me possibilitaram uma visão que eu não poderia ter por si só, eu recebi de fora. Então vamos supor, eu tive um avô que fez toda a diferença porque ele não era um avô culto, que falava tantas línguas e que me ajudou no nível de esclarecimento. Eu posso mapeá-lo como um aporte. Eu consegui entrar na faculdade paga pelo... Consegui esse êxito de estudar numa instituição pública. Muitas vezes isso é um aporte que vai fazer toda a diferença para mim ao longo da vida. Eu recebi um livro. Vejam, um livro pode ser um aporte. Um livro que fez a diferença, que me fez mudar de vida. Aquele livro foi um aporte porque depois daquela leitura eu comecei a atuar de uma maneira diferente. Então, existe um verbete que o professor Laênio Loche, um dos maiores estudiosos aí da proexologia, trouxe com mais de 100 itens de aportes que eu possa ter recebido ao longo da vida. Então, vale um mapeamento de quais foram esses aportes. E aí vejam a conexão, estamos falando em uma cascata. Quais desses aportes que eu recebi fortalecem os meus traços força? Quais desses aportes que eu recebi desenvolvem os meus trafais? Quais desses traços, desses aportes que eu recebi potencializam e solucionam, ajudam a solucionar os meus trafais? Então vejam, estamos encadeando. Eu tenho identificado meus traços, eu mapeei o que aqueles traços positivos são agrupados, formam um talento diferenciado na minha personalidade, eu identifico os aportes que eu recebi ao longo da minha vida, da minha existência, e que contribuem para esses itens, e aí eu começo a entender que estes aportes, quando nós falamos no quarto item, eles são aportes que eu já venho utilizando e retribuindo. Eu já utilizei ao longo da vida e fui demandado algumas situações em que, com esta minha bagagem dos 3 itens anteriores que nós já falamos, eu já fui demandado pelo dia a dia, pela vida intrafísica, questões onde eu pude usar aquele banco de informações, aquela minha potencialidade em prol de outras consciências. Qual foi esse banco? Qual foi essa demanda em que eu utilizei esse meu banco de conhecimentos? Que tem a ver com essa retribuição pessoal, mapeamento dos recebimentos intrafísicos e a retribuição pessoal. O que eu já retribuí? Tá? Saiu aí com uns tracinhos no meio da palavra retribuição, tem um erro, mas a retribuição pessoal. Então vejam, uma cascata, um crescendo que nós estamos ampliando. Eu mapeei os meus traços, eu identifiquei o que eu sou talentoso, eu identifiquei aquilo que eu recebi ao longo da vida, e isso tudo me permitiu, todas as demandas que chegaram, eu utilizar essa caixa de ferramenta dos 3 itens em prol de algo. O que foi esse algo? Quais foram as maiores retribuições que eu já prestei? Dessa análise das retribuições, eu começo a identificar o que o público-alvo vem procurar comigo, o que aquele meu público de assistência vem procurar e onde eu uso o meu ferramental da melhor maneira. Isso me dá mais pistas de qual é a minha programação existencial, de qual é a minha cláusula pétrea, porque as demandas elas virão para que eu atenda com a minha potencialidade.
Então, vieram demandas, eu retribuí. Quais as demandas mais comuns que chegam para mim? O que as pessoas mais buscam com que eu ajude a desenvolver, a solucionar? É isso que vai nos fornecendo exemplos de quais são essas potencialidades. Vamos lá, a Rita fez a pergunta. Por exemplo, trabalhar na área da saúde com crianças deficientes pode ser uma retribuição? É uma boa reflexão aqui, Rita. Vamos supor que você tem potencialidade, porque quando você faz o mapeamento de trafores, trafares e trafais, você identifica esses traços e percebe que você tem trafores especializados para trabalhar com crianças deficientes. Veja, vamos refletir. E aí, você identifica que quando você agrupa esses trafores que você tem, você fica com um talento fora do sério, fica muito além do talento de qualquer outra consciência para desenvolver essa atividade. Você identifica que ao longo da vida você recebeu livros, informações, viveu na vizinhança de um ambiente onde tinham crianças deficientes, então você passou a vida vendo aquilo e pensando sobre como ajudar. Aporte. Você recebeu um livro quando você estava definindo a sua área profissional de trabalho com crianças na área da saúde. Isso tudo vai montando o seu banco, o seu patrimônio de informações, vai aproximando e vai melhorando a simetria com aquilo que você planejou e com aquilo que você veio realizando, porque tem um encadeamento entre isso. E aí você olha para as necessidades que mais buscaram de você, então você foi lá, entendeu que você, e ainda cursou na faculdade, uma instituição pública, recebeu mais esse aporte na área da saúde. E no primeiro momento, quando começam a surgir as necessidades vêm alinhadas com a ajuda a crianças deficientes. Bingo! Começa a fazer um sentido todo nisso. Eu começo a entender que, no mínimo, a minha programação existencial passa pela assistência a crianças deficientes. Eu já começo a mapear o meu público-alvo. Esse público faz sentido. Esse público eu posso lançar mão de quais soluções assistenciais? Com qual estratégia? Quais os maiores problemas que essas crianças chegam para mim, para que eu dê solução? Então vejam, eu ao longo da vida, eu sempre refleti muito sobre planejar, sobre ter ideias, estratégias. E ao longo da vida, eu caminhei dentro do processo de um nível de esclarecimento de pessoas que sempre foram com um nível de organização muito grande. Então a minha família era dentro de um contexto bem organizado, onde hoje eu tenho algumas habilidades que eu desenvolvi ali, com aquela família, porque foi muito otimizada, com princípios bem corretos. E aí eu estava desenvolvendo uma área profissional e eu defino um chefe que eu tive na época, um líder, um gestor, que sentou comigo e falou: Caio, você está na área das ciências contábeis, mas você é muito bom para lidar com gente, com fazer planos, fazer um nível de organização, você tem essa potencialidade. Você tem certeza que você o seu foco principal trabalhar com números, que até então naquela época era um foco muito mais numérico e não uma visão de uma auditoria onde tem um nível de amplitude maior? O que você acha de repensar e fazer um curso que vai mais alinhado para a área de pessoas, mais alinhado para o esclarecimento? Vejam, ele já me deu, para mim foi um aporte fundamental, porque eu fiz toda uma mudança profissional e aí eu alavanquei muitas coisas, para mim foi um aporte. Então eu vejo, lá do passado eu tive um nível de organização, eu tenho essas potencialidades, as oportunidades que chegam até hoje são todas alinhadas a ajudar as pessoas a ter uma melhor organização das áreas da vida, inclusive estou caminhando com um livro nessa área, ajudar as pessoas a ter um nível de desempenho financeiro melhor. Isso tudo faz parte, tem um alinhamento muito grande com o que eu tenho certeza que faz parte da minha programação existencial. Vejam, eu hoje não assumo 100% que a cláusula pétrea minha está nesse desenvolvimento dessa visão, dessa inteligência
evolutiva quanto à organização pessoal, planejamento pessoal, porque ainda entendo que isso seja algo, uma cláusula pétrea secundária. Eu ainda não tenho mapeado 100% o que é o primário, mas eu sei que isso faz parte da minha programação existencial. Então, cada vez que eu posso, eu invisto mais nisso, porque uma hora ou outra eu vou entender qual é a profundidade desse contexto. E aí vejam, o item 5, 6, 7, 8, ele vai num fechamento desse encadeamento. Pensem, eu tenho trafores, eu tenho demandas sobre essa área que eu falei de planejamento pessoal, sou super automotivado com o contexto, então tenho disposição pessoal contínua e autoconfiança, otimismo e bom humor, que vai com certeza me possibilitar um completismo existencial, porque eu sou motivado com aquilo que eu faço, eu uso do bom humor para que eu alcance e atenda as pessoas na maior parte do tempo, então eu sou motivado para isso. Muitas vezes eu estou atuando e eu já tive ideias inatas ao longo do tempo sobre quais as melhores maneiras, quais as ferramentas mais adequadas para um nível de organização. Opa, eu melhorei a minha assimetria. Provavelmente, e tem um alinhamento muito grande com aquilo que eu planejei, com aquilo que eu estou executando hoje. Por quê? Vai me confirmando uma série de informações. Eu entendo que eu poderia estar atuando em diversas áreas. Eu tenho um nível de habilidade que eu poderia atuar em muitas áreas, mas o que mais é prioritário para mim? Aonde que eu entendo que eu posso ajudar mais? Será no finanças? Será na autogestão existencial, definindo as áreas da vida da pessoa? Isso é fundamental para que a gente... porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá bom, mas eu tenho muita motivação, eu recebi muito aporte, tenho desenvolvimento para a arte. Então tá bom, eu vou seguir na linha da música. Peraí, qual é a aplicação disso? Será que é prioridade evolutiva você seguir na música? Ou você pode utilizar a música como uma musicoterapia? Aí eu estou dando aplicação para aquilo que é minha potencialidade, para aquilo que me motiva, para aquelas demandas que chegaram de uma forma mais prioritária evolutivamente. Então, é um encadear de informações que vai me enriquecendo ao longo do tempo. Se eu não estiver claro, por favor, me falem que aí eu construo de uma maneira diferente, ok? E por fim, isso tudo entendido, eu começo a identificar a minha identidade interassistencial. O que me identifica? O que as pessoas começam a olhar para mim e me procurar? As demandas começam a chegar, que tem a ver com aquela retribuição, mais alinhadas a quê? Quando alguém pensa do Caio, pensa que tipo de identidade interassistencial? Vai me convidar para dar uma palestra de quê? Hoje em dia, muitas pessoas me procuram, olha, estou aqui na IC tal, deseja desenvolver a realidade do planejamento estratégico, deseja planejar seus próximos anos. Você pode ajudar, Caio? Sim, está alinhado com o meu objetivo. As demandas chegam porque eu começo a mostrar uma identidade que as pessoas começam a vislumbrar. Elas começam a perceber que, poxa, fulano é especialista nisso. A minha duplista, ela aprofunda muito e tem toda uma vertente na área do envelhecimento, da longevidade. Muita gente procura ela, e hoje ela tem um nível de conhecimento por conta dessa área, porque ela foi definindo a identidade interassistencial dela e as pessoas procuram para isso. Então, é uma riqueza de assistencial quando nós definimos a nossa identidade interassistencial. E provavelmente essa identidade ela foi definida lá no curso intermissivo. Eu só preciso melhorar a simetria daquilo que eu planejei com aquilo que eu de fato estou fazendo hoje. A Rita, deixa eu ver, não, o Luiz colocou, sua exposição está clara, o tema é que é confuso. Veja, Luiz, estou tentando dar a maior clareza aí possível de como que eu posso ampliar essa simetria. Me fale aí o que é mais confuso para eu tentar tirar um pouco da confusão sobre o tema, ok? Bom, quando nós temos dentro da caracteriologia, digamos profundo, ok? Mas veja, qualquer coisa me fale aí que eu tento fazer uma exposição, né, em uma vertente um pouco mais, tentando melhorar a clareza.
Uma vez que nós entendemos o contexto, e aí estávamos falando em tudo que nós podemos fazer intrafisicamente falando, nós temos um recurso que pouco utilizados por nós, porque a gente não investe, que é o desenvolvimento, e aí eu chamei de gatilhos, que são atrelados ao parapsiquismo, que facilitam e fornecem mais pistas sobre a autoproexis. Então vejam, eu posso sim, e aí poucos de nós faz isso, investir cada vez mais na projetabilidade lúcida. Existe até, nós ministramos um curso aqui na Apex, que é o Autoproexis Parapsíquica, que uma das aulas a gente aprofunda em um tema que existe na enciclopédia, que quais são os vamos aqui dizer, palavra que eu posso utilizar, os facilitadores, não é facilitador ainda que eu queria utilizar, quais são os itens que a projetabilidade lúcida pode auxiliar na programação existencial da consciência. E aí, a projetabilidade lúcida nos permite desenvolver esses 3 itens. Eu fazer uma entrevista extrafísica com um amparador, ou até com um evoluciólogo, quem sabe. Eu aprofundar e fazer uma visita no ambiente, identificando a minha paraprocedência. Eu posso ter uma retrocognição dentro de uma projeção. Então, que tal, a partir de agora, ao invés de eu falar boa noite para as pessoas que estão do meu lado, para aquelas pessoas que vivenciam a conscienciologia, eu desejar para ela boas projeções. E não dar uma etapa clara de findou o dia, boa noite, vá dormir, se o intuito maior é que nós tenhamos uma maior rememoração e que no dia a dia que a gente possa desejar para o outro boas projeções. E logo de manhã, quando a gente acorda, não desejar simplesmente um bom dia, mas sim falar, e aí, alguma rememoração? Essa simples mudança de reflexão, e isso a minha duplista ela faz muito bem, logo pela manhã ela tem essa fala, e aí, alguma rememoração? Isso é interessante porque a gente começa a entender que, peraí, eu não fui dormir simplesmente, eu tive um momento de reflexão, de parada da vida intrafísica, onde eu vou descansar o meu sono, mas eu tenho continuismo. Que tal eu entender que ali, aquele momento, eu posso ter um acesso a toda a minha programação existencial, uma lembrança profunda das cláusulas pétreas, primárias e secundárias. Isso tudo faz parte da minha proexis, mas a gente tem ainda uma percepção de parada. Para no box, vai recarregar, enquanto eu estou recarregando, eu não penso, eu não tenho cognição. Engano, gente, vamos aproveitar a nossa noite, vamos aproveitar todos os momentos. É dentro de uma TENEPS, que aí, utilizando o nosso parapsiquismo, que eu posso aprofundar na minha paraprocedência. Quais são as consciências que chegam para ser atendidas na TENEPS? Certa vez o professor Valdo fez um comentário que me marcou bastante. Poxa, provavelmente, e um número muito grande de consciências que são assistidas na TENEPS tem a ver com a nossa paraprocedência. Então, quem é que visita a minha TENEPS? Quem é que é assistido na minha TENEPS? Tem uma realidade muito próxima com a minha paraprocedência. A minha paraprocedência denota e me esclarece alguns itens daquilo que eu vim trabalhar. Então, são alinhamentos, entender quais são as mini peças do nosso contexto. A simetria é como se a gente pegasse aí sim, é o nosso quebra-cabeça e fosse encaixando as peças do entendimento maior da nossa programação existencial. Quanto mais simétrico eu estiver, mais eu lembro dessa figura do meu quebra-cabeça. A Rita achou boa a técnica, o Kepa falou, há técnicas para rememorar no extrafísico. São patrocinadas pelos amparadores. Existem técnicas sim para que a gente relembre, primeiro, para quando estivermos no extrafísico, a gente perceber que estamos no extrafísico, ou até para quando nós estamos em uma projeção lúcida, que a gente marque alguns números, algumas placas, algumas identificações para facilitar a nossa rememoração no intrafísico. Mas cada vez mais que eu entrar em um fluxo, Kepa, de não abortar uma fase e começar outra, e sim da projetabilidade lúcida, que é dormir, deito,
saio do corpo e continuo a projeção, volto para o corpo e acordo o meu corpo intrafísico, o meu soma, aí sim eu vou ter um nível de lembrança muito maior. Por isso que se fala tanto na projetabilidade lúcida. Então vejam, vou voltar aqui só para a gente tentar facilitar um pouco o entendimento, como disse o Luiz ali, para não ficar confuso o conteúdo. Nós temos ali uma caracterologia com 8 componentes auxiliares ao resgate das cláusulas pétreas. Vejam, identifico traços, isso tudo no intrafísico, é um mapeamento que nós podemos fazer agora. Identifico os traços, fortaleço aquilo que é talento, identifico meus aportes, vou fundo dentro do contexto daquilo que sou demandado, identifico aquilo que eu retribuo, percebo o que me motiva, identifico se eu tive algum tipo de ideia inata, penso se aquilo é prioritário evolutivamente a ser feito e, com tudo isso colocado numa bacia, olhando para isso tudo, eu vou identificar a minha identidade interassistencial. Esse é o melhor dos mundos, quando eu começo a fazer uma sequência dessa e o meu quebra-cabeça da minha programação existencial começa a se formar. Só que eu posso ir além desses 8 itens. Eu posso utilizar o meu parapsiquismo e fazer uso de uma projetabilidade lúcida, de uma lucidez maior em TENEPS, de uma participação de dinâmica extrafísica, dos experimentos do acoplamentário, usar todos esses ferramentais para ser um gatilho de rememorações. E aí, entrevista com o amparador, entrevista com o evoluciólogo, entender para a procedência, identificar de onde que eu vim, ter retrocognições para lembrar do meu curso intermissivo, isso tudo vai facilitar aí já no outro olhar essa rememoração, essa simetria. É por isso que eu chamo aí como gatilhos que me possibilitam uma aceleração dessa retomada daquilo que é meu plano, minha programação existencial. Existe, e aí contribuindo, ampliando um pouco mais aí a nossa reflexão, existe um teste nos 700 experimentos que vai além aí da simetria proexológica. Já estou caminhando a mais um passo aí no conteúdo que nós estamos discutindo, que é o livro, um teste nos 700 experimentos, tem até a página aí, o número do teste, da compreensão da programação existencial. E ele coloca lá 13 questões didáticas do teste sobre proexes. Eu coloquei aqui para a gente refletir sobre 3. Você já identificou as vantagens e desvantagens de entender e buscar e cumprir a programação existencial? É uma pergunta básica, mas estava aqui falando o tempo inteiro de programação existencial. Alguém de vocês já parou, já sentou, já refletiu qual a vantagem ou desvantagem de eu cumprir integralmente a minha proexis, de eu entender por que é a minha proexis, de eu buscar esse entendimento maior? Isso é fundamental para que a gente entenda e aprofunde no contexto proexológico. Se eu não entendi o porquê, se existe vantagem, se existe desvantagem, fica difícil de eu cumprir algo sem a maior compreensão dos porquês disso. Então, é uma pergunta bem básica que muitas vezes a pessoa não para refletir. A segunda questão que eu trago para a gente ampliar. Já descreveu 5 utilidades reais em se cumprir a proexis? Então, identifiquei a vantagem e se encontrei desvantagem de entender, buscar e cumprir a proexis. Depois disso, descrevi as utilidades reais. Então tá bom, vantagem é essa, mas tá bom, na realidade, por que é útil cumprir proexis? Tem a ver com as vantagens, mas mais um nível de profundidade sobre o tema. Por que é importante o cumprimento da proexis? Por que é importante eu assumir o que está aqui na camiseta, o meu protagonismo? Por que é importante, por que nós demos um investimento em um balanço existencial inteiro, que vai acontecer aí no carnaval, para discutir o protagonismo? Porque realmente a gente quer aprofundar na temática de utilidade da proexis, queremos aprofundar nas vantagens dessa programação existencial e, obviamente, queremos facilitar cada vez mais que as pessoas aumentem a simetria proexológica, rememorando as suas cláusulas pétreas primárias, as suas cláusulas pétreas secundárias, tudo que envolve o seu projeto de vida.
Então isso tudo faz parte de compreender, e aí por isso que está lá no teste de compreensão da ProExis, os porquês. E trago aqui, no terceiro item, na terceira questão, se você já enumerou ao menos, aí eu grifei esses 5, porque ele coloca lá 15 itens, o professor Valdo, nos 700 experimentos, mas enumere 5 técnicas intrafísicas facilitadoras ao cumprimento da ProExis. Alguém já, de bate-pronto, conseguiria falar alguma das técnicas facilitadoras ao cumprimento da ProExis? Se tivesse que enumerar 5, o que seriam técnicas facilitadoras? Nós falamos já hoje algumas técnicas facilitadoras, nós falamos lá as técnicas meio de cumprir a ProExis. O que é simplesmente a cláusula, os itens que perpassam a programação existencial de cada pessoa. Quais técnicas eu enumeraria? Se vocês tivessem que enumerar as 5 técnicas. Então, para facilitar, eu coloquei aqui 10 itens, 10 técnicas intrafísicas que ajudam no cumprimento da programação existencial. Então está lá. Primeira, técnica do estado vibracional. Puxa, ninguém acertou, ninguém pensou nessa técnica do estado vibracional. O professor Valdo bate todo dia nessa tecla. Na mini tertúlia, quando alguém faz uma pergunta elaboradíssima, achando que ele vai vir com uma outra resposta, ele fala assim, estado vibracional. É a base. Eu faço? Não faço? Como é que está o meu nível de aplicabilidade dessa técnica? Se eu entendo que é uma técnica facilitadora e que ajuda muito no cumprimento da ProExis, que tal utilizá-la? E aí, as duas próximas, a 2 e a 3, a Invex ou a Resex? Se eu já tenho uma idade avançada, estou utilizando a Resex como uma técnica que vai me facilitar o cumprimento? Ou estou numa idade onde eu não tenho comprometimentos maiores, utilizo a Invex como um facilitador? Então, 3 itens aí para a gente refletir. A Rita falou, a técnica da rigidez pensênica. Sim, é uma outra técnica. Facilita o cumprimento da ProExis, limpar a questão pensênica, fazer uma rigidez, tirar qualquer intrusão pensênica. Isso ajuda muito, porque aumenta o nível de clareza, o nível de reflexão nossa, Rita. É fundamental. A técnica aí da Recin, a técnica da TENEPS, da dupla evolutiva. A dupla evolutiva é uma riqueza gigante para o cumprimento da ProExis. Poxa, a pessoa tem lá uma oportunidade ímpar de estar no dia a dia, vivenciando com uma pessoa que muitas vezes apertar a pasta de dente no lugar que você não apertaria, vai deixar a toalha no lugar onde você não deixaria. Óbvio, tem que ter um entendimento entre essas pessoas, mas essa pessoa que vai promover você olhar para alguns traços, essa pessoa que está junto, que vai crescer junto, se você está com o propósito de construir uma dupla evolutiva, é isso que traz benefícios na vivência 2. É um ajudando o outro a crescer, escrever um artigo conjunto, é um pontuar quando você está saindo daquela rota e dos seus projetos de vida. Isso tudo é a riqueza de uma parceria, de uma dupla evolutiva. Vou passar aqui e já respondo a pergunta do Luiz. A técnica da projeção consciente, a técnica da concentração mental, da evitação da cultura inútil, da clarividência viajoura, entre tantas outras que eu posso utilizar. O livro 700 Experimentos, ele é um celeiro de técnicas listadas lá que eu posso utilizar. Quais delas eu tenho utilizado? Quais delas eu uso no meu dia a dia para facilitar a minha programação existencial? Deixa eu ver. A técnica da rigidez, a Rita falou, pode ser sim, porque corta os pensênios negativos, sim. As intrusões pensênicas, limpa a sua psicosfera, você começa a ter uma percepção maior, Rita, de qualquer tipo de consciência que se aproxima. Muitas vezes a gente nem percebe, mas entra em um contexto de estou rígido pensenicamente, de repente começa a vir um tipo de pensene que não tem a ver comigo, eu começo a ficar uma percepção mais aguçada. Puxa vida, eu não estava com essa reflexão nesse momento. Que reflexão é essa? Eu não penso assim. Eu começo a ter um nível de lucidez maior quando eu utilizo a rigidez pensênica.
O Luiz fala, antes da lista pensei EV como primeiro e dupla como segunda. Não é pergunta, é comentário. Muito bem, Luiz, é isso aí. A dupla evolutiva é uma riqueza muito grande para a gente pensar em programação existencial. Eu, pelo menos, faço uso da técnica da dupla evolutiva e vejo muitos benefícios nisso. Essa troca é um crescimento mútuo. A Sol fala o desenvolvimento dos trafores pode ser uma, sim. Desenvolver trafores, identificar trafares, a técnica do levantamento aí dos nossos traços, isso é fundamental. Utilizem lá os 700 experimentos que vocês podem elencar. Definam 5 técnicas e utilizem por 6 meses. E vejam o resultado que isso pode dar para vocês ao longo do tempo. Chegando já ao final aí da nossa conversa, coloco aqui para vocês uma reflexão, as considerações finais. Então, visto que utilizar técnicas e mecanismos além da autodisponibilidade podem auxiliar o alcance do completismo existencial. Então, vale uma questão aqui, que é uma questão de questionologia, né? Como está o seu nível de simetria quanto ao planejamento e consecução da Proexis? Já conseguiu identificar as cláusulas pétreas de sua Proexis? Já possui informações suficientes sobre as necessidades a serem atendidas no âmbito do ego, grupo e policarbo? Como é que está? Nós falamos de todos esses itens ao longo dessa conversa. Que tal parar, pensar sobre todos esses itens, refletir a fundo, para quem vier a Foz fazer um laboratório sobre isso, para quem não estiver em Foz, sentar e pensar sobre esses itens todos, sobre aqueles 8 itens que eu listei ali, refletir longe mesmo, profundamente, para tentar aproximar e ampliar a simetria proexológica. Lembrar, rememorar, alinhar aquilo tudo que foi planejado no extrafísico e que pode ser utilizado no intrafísico para o cumprimento da nossa programação existencial, para o atingimento do complexo, para a rememoração das cláusulas pétreas e por aí vai. Então, estes são os itens aí que eu trago para a reflexão antes de colocar aqui algumas referências. Então, livros 700 experimentos, alguns verbetes da enciclopédia que eu trago aqui para cada um pensar. Deixo aqui, disponibilizo para vocês as cláusulas pétreas, a alavancagem da Proexis, o aporte, o alto desempenho proexológico, o desafio da Proexis, a interação dos recebimentos, a priorização da Proexis, são todos itens aí que são verbetes que eu utilizei para construir. E disponibilizo aqui por fim o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira ampliar, queira mais informações, eu deixo disponível para que vocês façam as críticas, façam as contribuições, que é o que importa aqui para a gente nesse processo evolutivo, de crescimento, de desenvolvimento, ter oportunidades como essa de trocar, de expandir um tema que para mim é de extrema importância e espero que cada vez mais esclareça cada um de vocês. Bom, faço aqui novamente um convite para que cada um de vocês, quem puder, quem já não estiver inscrito, participe da Semana da Maxi Proexis. Está aqui o conteúdo, vai acontecer ao longo do Carnaval e logo após temos várias atividades. É o 11º Balanço Existencial, tem uma média aí de 100 pessoas que participam, não existe nenhuma regra de participação, não precisa ser um conhecedor da Conscienciologia. Então, poxa, mas eu estou com uma pessoa em casa que não conhece a Conscienciologia. O balanço existencial ele cabe para qualquer pessoa, não tem nenhum pré-requisito. A pessoa pode vir de primeira vez, vivenciar o balanço existencial, fazer um levantamento, um verdadeiro inventário sobre a sua programação de vida, sobre o seu projeto, sobre a sua existência até então e ressignificar os próximos passos. Então é isso, a Rosa colocou, hoje assisti a tertúlia Evolucim online e agora a Apex. Acredito que são técnicas para reflexões. Sim, todas são técnicas aí para reflexão. O Kepa, uma visão global, a palestra, muito bom. De nada, Kepa, obrigado a todos que participaram aí. Aceito informações, dúvidas
fiquem à vontade, façam parte aí desse processo da Maxi ProAccess, construindo e ampliando a programação existencial. Muito obrigado, Apex, pela oportunidade e até a próxima.